Hoje são mais de 70 milhões de famílias, de pais, de famílias endividadas no Brasil. Quando eu comecei a falar de educação financeira, era 50 milhões. Quer dizer, não melhorou. E aí, quando eu aprendo, eu falei, cara, eu não posso guardar isso só pra mim. Eu tenho que gritar pra todo mundo ouvir. Mas quem vai te dar credibilidade, cara? Você é dançarino. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Conta aí TCM Rio, o podcast do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E você sabe, tem que seguir o canal, apertar o sininho e sempre que um novo conteúdo entrar no ar, você será notificado. O nosso tema de hoje, educação financeira. E eu vou te apresentar o nosso convidado depois da vinheta. Nosso convidado de hoje fala sobre educação financeira. Mas será que ele começou com essa temática na vida dele? Você vai conhecer ele a partir de agora. Eu estou aqui com Fly Wagner. Que isso, meu Caduzinho, obrigado. Você tá bem, amigo? Quanto Na tempo, verdade, eu não comecei educação financeira, eu não troquei de profissão. Não trocou? Eu só descobri algo que eu faria de graça pelo resto da vida. Educação financeira é um propósito de vida para mim. Essa é a vibe desse projeto que eu tenho. E já queria agradecer a você e a toda a equipe aqui do tribunal por ter me convidado. Não, seja bem-vindo. E eu queria Obrigado. dizer o seguinte, para quem não te conhece, eu queria começar da sua trajetória, até porque tem um pouco disso também, que eu sei que você é um grande artista, Obrigado. é um diretor, Obrigado. né? Já fez parte de um projeto gigantesco na televisão brasileira, mas você passou por um perrengue, só que você vai contar isso tudo aqui pra gente hoje. Tá ótimo. E através desse perrengue é que você deu uma virada de vida. Mas para quem não te conhece, como é que você começou, hein? Fala pra gente. Na verdade, minha vida artística começou porque eu queria beijar na boca, irmão. Eu queria chamar a atenção das meninas e as meninas não me olhavam. E aí eu descobri... Se as meninas do Leblon não olham mais pra mim... mas elas não olhavam mesmo, eu uso óculos, né? Na verdade, a gente, quando é moleque, a gente tem aquela fase da adolescência, né? De que já quer usar uma roupinha melhor, já quer se vestir bem, já quer chamar a atenção das meninas. E para chamar a atenção das meninas foi através da arte. E aí eu conheci o Cadu, grande Cadu do You Can Dance, conheci ele, o Cal e o Cadu, conheci o Tom, comecei a dançar e ali minha vida começou a prosperar na área da dança. Só que viver da minha arte era muito difícil. Então eu tinha que dançar no You Can Dance, tinha que trabalhar no supermercado, tinha que estudar e tinha que cuidar da minha mãe. Mas o que me trouxe para o mundo artístico foi as meninas. Muito bom. Agora, dentro desse mundo artístico, você trabalhou em televisão. 30 anos. 30 anos de televisão. Sim. E aí, pra gente trazer pro nosso foco aqui também, que é o que você hoje faz, você falou que você faria de graça, né? Mas Sim. hoje você tem um projeto, você trabalha com Sim. isso, né? Um dos teus trabalhos, Sim. que é a questão da educação financeira de uma forma leve. E uma forma leve, mas assim, passando conteúdo e mostrando que não é um bicho de 7 cabeças. A educação financeira não é um bicho de 7 cabeças. Mas você começou tudo isso porque você quebrou. Eu quebrei não, eu sou Fênix, eu ressurgi das cinzas. Então vamos lá, conta essa história Na aí. verdade, quando você descobre algo que você faria de graça pelo resto da sua vida, depois você deu um jeito de ganhar dinheiro, né? Olha que interessante. Para dançar, eu fui dançar para beijar na boca. Depois virou profissão, né? A educação financeira também foi assim. Eu criei um projeto de educação financeira dentro da Rede Globo. Durante 17 anos eu dei aula para as 5 Gs, Recife, Fortaleza, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Eu comecei a ajudar os meus amigos de trabalho, não só o chão de fábrica, mas também a parte mais executiva da emissora. Virou praticamente um propósito de vida lá dentro. Só que eu trabalho com televisão há muitos anos, então eu usei o entretenimento para levar um conteúdo de forma leve. Qual é a frase que a gente escuta, Cadu? Educação financeira é um assunto chato, e não é. Educação financeira é um assunto necessário, e quando você traz o entretenimento e traz essa magia disso aqui, a gente consegue entregar com essa energia que eu falo. Então hoje, quando eu dou aula de educação financeira na escola que eu trabalho, tem que ver a tecnologia que eu uso. Então roda vídeo, corta a câmera, vem para cá. O aluno não pisca, e eles não são obrigados a fazer. Hoje eu tenho 90 alunos online. Rapaz, e alunos com interesse, Com né? interesse. E o que falta, então? Porque você teve essa experiência de vida, porque você chegou a um momento e falou assim, cara, acabou meu dinheiro, eu gastei mais do que eu podia e tô quebrado. E aí veio o estalo. A dor. A dor. Vamos lá. Não foi o estalo, não, foi a dor. Porque quando você
quebra, quando você percebe que você chegou no fundo do poço, que aí no mesmo ano que eu quebrei, minha mãe morreu. Eu fui pro buraco junto com ela. E que fundo do poço foi esse? Eu vou explicar. Bora, que eu acho que é importante pra gente dar um norte para esse nosso Sim. papo. Porque é importante as pessoas terem uma noção, né? Uma referência. Eu vou trazer uma referência muito boa. Imagina você trabalhando numa grande emissora. Sim. Beleza? Seu dinheiro cai na sua conta todo mês. Aí as instituições vêm e levam tudo. E tá tudo bem. Eu não culpo as instituições financeiras pelo meu endividamento. Beleza? Mas também não me culpo, porque eu não sabia o que era educação financeira. Eu não sabia. Educação financeira não é economia doméstica. Esquece isso. Educação financeira são hábitos. Então, quando é que eu me toquei? Quando minha mãe morre, eu vou pro buraco junto com ela. Meu pai, alcoólatra, eu ainda morava no morro por causa da minha mãe. Quando eu percebi que eu ia brigar com meu pai, eu falei, não posso brigar com meu pai. Aí eu fui morar de favor na casa de uma grande amiga minha chamada Valéria, que era quase uma irmã pra mim. E ali eu percebi que eu tava mesmo no fundo do poço. Não porque eu tava morando com ela, porque eu tava morando de favor. Eu não tinha condições de me manter. E ali eu fiquei 4 anos naquela situação. Só que quando eu fui num posto de gasolina perto da casa da Valéria, e uma pessoa chegou e me viu, ela me julgou. Pô, isso aí é o Fly? Ali, meu irmão, ali foi Scarlett O'Hara quando ela pega assim, ó, nunca mais eu vou passar por isso. E ali foi a virada de chave. E ali eu comecei a buscar o conhecimento. Parei minha faculdade, porque eu não tinha condições de pagar minha faculdade, porque eu perdi a bolsa de estudo que a Globo pagava. Porque, imagina quando você tá endividado, meu irmão. Tua cabeça pira. E ali foi a virada de chave. E aí você começou a estudar, você começou a se preparar, a entender como é que essa tal educação financeira, essa cultura, essa lógica tão chata e tão complicada, você começou a mexer ali. Os livros. Exatamente, vamos embora. Ninguém me ensinou educação financeira. Eu não tive aula de educação financeira. Foram os livros que me ajudaram com a educação financeira. O primeiro livro que eu li foi Pai Rico, Pai Pobre. Eu entendi a metodologia de Robert Kiyosaki. Eu entendi o que ele estava falando. Eu falei, caraca, mané, é isso? Porra, sempre me virei, sempre trabalhei muito cedo. E aí eu comecei a entender o valor dos pequenos valores e o valor de se pagar primeiro. E aí nesses 4 anos para frente, eu fiz essa virada e ali eu dei aquela mudança. Nos 4 anos, eu transformei a minha vida. E aí você começou a fazer... Como é que foi essa virada? Vamos Boa. lá. Porque você tem que ter uma rotina, você tem que se preparar para isso. Porque Não, senão... na verdade eu li muito, eu estudei muito, resolvi o problema, eu encontrei a cura para o câncer financeiro. Um professor falou assim, você não pode falar câncer. Posso sim. É um câncer financeiro. Hoje são mais de 70 milhões de famílias, de pais, de famílias endividadas no Brasil. Quando eu comecei a falar de educação financeira, era 50 milhões. Quer dizer, não melhorou. E aí quando eu aprendo, eu falei, cara, eu não posso guardar isso só para mim. Eu tenho que gritar para todo mundo ouvir. Mas quem vai te dar credibilidade, cara? Você é dançarino. Você é o tchutchucão, velho. Eu quero tchutchucão. Como é que alguém vai te ouvir? Porque nós temos isso no Brasil, né? E não estou reclamando. Te rotular de alguma coisa. E educação financeira é para qualquer profissão. E aí eu tive uma sacada. Eu comecei a mandar e-mail para 50 amigos que eu conhecia de educação financeira. Eu criei o Fly Invest. Nada a ver. E aí eu percebi que aqueles 50 e-mails que eu mandava, ninguém me agradecia. Eu falei, quer saber? Eu vou parar de ajudar essa galera. E aí quando eu parei de mandar, o que aconteceu, Cadu? Pô, Fly, cadê as paradas? Eu falei, deu certo. Deu certo. Aí um belo dia, gravando lá nos estúdios, eu tô reclamando, vendo a galera de trás das câmeras começando a reclamar do endividamento. Eu falei, cara, eu acho que eu vou oferecer um projeto aqui na emissora. Fui no RH da Globo. Falei com a Raquel. Raquel, tô com uma ideia. O que você quer, Fly? Então, queria dar aula aqui. Ela, aula de dança? Falei, não, Raquel, eu quero dar aula de educação financeira. Falei, pô, para com isso, educação financeira. Falei, ó, junto ao RH, que eu vou apresentar meu projeto. Todo o RH sentado, fui lá, irmão. Pei. Os caras, cara, como tu fez isso? Falei, ó, eu quero dar aula aqui dentro. Mas a gente não tem dinheiro para te pagar. Eu falei, não quero dinheiro. Isso é um propósito de vida. Essa galera tá trabalhando comigo direto e eu tô ouvindo. E ali no meu primeiro dia de aula, eu falei, ó, só não bota Fly, bota Wagner Menezes Pereira, porque ninguém me conhece aqui na emissora com esse nome. Tá bom, primeiro dia de aula, lembro como fosse hoje.
cheguei cedo. Tu viu que eu chego cedo, né? Cheguei cedo, eu preparei tudo e sentei na primeira cadeira. O pessoal foi chegando e falou, qual é, Fly? Tá ruim pra tu, irmão? Porra, se tá ruim pra tu, imagina pra gente, cara. Você tá aí, vamos trocar uma ideia. Aí, chegou. Quando todo mundo chegou, eram uns 20 alunos. Eu levantei e falei, muito prazer, eu sou o Wagner Mendes Pereira, sou eu que vou dar aula pra vocês. 3 foram embora, os 17 ficaram. Acho que eles acharam que era alguma palhaçada. Pegadinha, Tá tudo era bem. alguma pegadinha. Desses 17, foram 17 anos lá dentro, dando aula de educação financeira. Rapaz, que bacana. E aí você começou a fazer palestra também pra fora, Não, né? na verdade... Aí você viu que isso virou o que era prazer, o que você faz, que você já falou que você faria de graça e tal, virou... Depois dá um jeito de ganhar o quê? Exatamente. Dinheiro. O Give my money, please. Exatamente. Então, olha que interessante. Quem mudou a minha vida foi o Globo Repórter. Porque a emissora... eu vou ser muito franco para você, assim, eu sou muito grato à emissora. Por muitos anos. Sou grato. Todas as oportunidades que a emissora me deu, eu aproveitei. Como qualquer pessoa numa grande empresa, a gente tem os problemas que é normal, né? Corporativo é assim mesmo. Mas eu sou muito grato. Quando a emissora colocou uma matéria minha no Globo Repórter, a minha vida mudou. Quando é que eu saquei que minha vida mudou? Quando meu site saiu do ar. Por quê? Eu tinha um site chamado Sai do Buraco. E aí saiu do ar, perdi o site. De tanto acesso que teve. Rapaz. Eu não estava preparado. Tanto que eu escrevi um livro, Como Sair do Buraco. E aí eu vi que tinha dado certo. E aí o Brasil me conheceu. Porque as pessoas que me chamam para palestrar no mundo corporativo, que hoje eu faço um trabalho muito bacana no lado do empreendedorismo, né, que eu também agora sou empreendedor, e digo, se eu não fosse educado financeiramente, eu teria quebrado de novo. Porque quando você fica 30 anos num lugar e você vem aqui para fora, você tem que estar preparado para esse novo tempo da sua vida. E eu me preparei para isso. Agora, por que aí vamos chegar nesse ponto também importante, quando Tô você falando falou... muito rápido ou tá bom pra Não, você? tá ótimo, Beleza. tá ótimo. É o teu jeito. Como é que eu vou... Não tem como segurar Fly nessa energia isso. que a gente tá aqui no podcast. Zero problema. Mas vamos falar aqui o seguinte, dessa questão ainda desse modelo que as pessoas ainda não entenderam da importância, aquilo que você falou, da educação financeira. Por que as pessoas ainda se endividam, não conseguem beber nessa fonte de que entender que você não pode gastar mais do que você recebe? Isso não é tão simples assim. Então, eu queria agora que você aproveitasse, né, o seu jeito professoral, né, a sua ideia de como é que você explica isso para as pessoas entenderem. Olha só, dá para você não cair no buraco. Na verdade, o que eu vou falar é muito importante, eu vou falar aqui para a sua câmera. Eu sei o quanto é difícil mudar hábitos. Vou trazer uma reflexão simples para a gente poder chegar nessa resposta. O que as pessoas querem fazer quando o carnaval está chegando? Quem vai curtir o carnaval, o que ela quer fazer? Ela quer emagrecer. Só que ela quer emagrecer em dezembro para janeiro. Exato. Aí ela busca artifícios para encontrar uma forma de emagrecer rápido para chegar em fevereiro, tá linda, aí passa de novo. Por quê? Não adianta mudar isso aqui. Tem que mudar aqui. E eu sei que é difícil mudar hábitos, mas não tem outra saída. Se você não entender que educação financeira é mudança de hábito, da mesma forma que é você começar a treinar, é treino todo dia, educação financeira todo dia, não existe fórmula mágica. Então, não adianta você achar que você vai ganhar mais, vai mudar isso. Não é isso, é o hábito. Então, hoje, eu sei como eu lido com a educação financeira com os jovens. Por que esses jovens que eu dou aula numa escola hoje tá com a vida financeira, se eles tiverem a cabeça, que eu acho que tem, de entender que eles têm o tempo a favor deles, não tem como dar errado. Porque educação financeira é hábito e tempo, né? No longo prazo a gente nunca perde. E essa velocidade do resultado é o que leva as famílias a entrar nesse colapso financeiro que o Brasil está. Não que eu esteja atacando, eu não ataco as instituições, eu não ataco a família, é uma questão de entender o que está acontecendo. Eu acho que o brasileiro tem medo de ver a realidade. Então, por exemplo, se você me perguntar o quanto eu já gastei hoje, eu sei exatamente tudo que eu gastei. Todo economista diz o seguinte, um filho até a maioridade vai custar R$1 milhão. Quer dizer, o economista tem esse cálculo. Eu estou controlando tudo da minha filha, eu quero saber se eu vou gastar R$1 milhão. Na verdade, eu não estou gastando.
Se eu botar 1 milhão na minha filha, eu tô investindo. Tá investindo. É isso. Então, você tá dizendo o seguinte, quer dizer, o controle É hábito. é hábito. É hábito. Se você conseguir fazer, ter a ideia de quanto você ganha, fazer um planejamento, que é a questão do hábito. planejamento mesmo, É né? hábito. E é que as pessoas hábito. não fazem isso. Não fazem porque tem medo de descobrir a verdade. Isso é muito interessante. A verdade. Pois é. E aí, como é que você muda essa chave das pessoas? Porque você descobrir a verdade nem sempre é bom. Não, a Marlene falava pra mim que a gente tem que viver de meias verdades. E eu concordo com ela. Porque às vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir essa verdade, né? Então o que eu faço? Eu não digo pra ninguém faça isso ou faça aquilo. Eu troco experiências. Esse é o segredo do meu trabalho em tudo que eu faço. Porque é horrível quando tu tá sentindo dor e as pessoas ficam te dizendo o que você tem que fazer. Porque a dor, meu irmão, cada um de nós sabemos. Então o que eu faço? Eu tento trazer o entretenimento para vender o que é a realidade. Eu falo para você, Cadu, se eu não fosse educado financeiramente, eu estaria quebrado de novo. Só que eu já senti essa dor. Não é porque você ganha muito que você está com dinheiro, não é. Então hoje eu penso o seguinte, eu vivo dentro da minha realidade, eu sei o quanto eu gasto por dia, por mês e por ano, e tenho um planejamento. Então eu não sofro, eu não sou um cara de ficar sofrendo se o telefone não toca. Enquanto o telefone não toca, eu estou estudando, eu estou produzindo, eu estou fazendo, e quando ele tocar eu vou estar pronto. Educação financeira é igual, você tem que se ir preparando para quando chegar o momento, opa, estou preparado, eu até brinco, é o step do carro. Sim. Tu sai de casa sem o step, tu tá ferrado, irmão. Tu tá no susto. É isso. Agora, também tem uma situação que a gente vive hoje, e a gente já até comentou isso aqui quando a gente falou, trouxe inclusive um advogado especialista em direito do consumidor, que é Quem foi? o doutor Carlos Henrique Jundi, do IBRACE. Tem que trazer o Renato Porto. Já conhece o Renato Porto? Não, mas vamos trazer. Tem que trazer ele. Se é a tua indicação, a gente vai trazer aqui para falar sobre isso também. Então a gente hoje vive num mundo de tempo todo de consumo. Ostentação. Né? Ostentação e consumo. Sim. E aí como é que você vai chegar para uma pessoa que hoje saiu de uma situação mais difícil, mais humilde, está começando a melhorar de vida, como é que você chega? Olha só, calma, vai pisando no freio. Ele não vai ouvir, irmão. Pois é, e agora contigo se vira para explicar isso para alguém, como é que faz? Por que eu não falo de educação financeira na minha rede? Por que eu não falo de planejamento financeiro na minha rede? Porque ali você tá... Me pergunta, Fly. Então vamos lá, Fly, por que você não fala de educação financeira nas suas redes? Então, Cadu, não dá engajamento, Cadu. Rapaz... Para eu poder vender... O engajamento, para quem não sabe o que é engajamento, não tem interesse, as pessoas não se interessam. Não vende. Eu tenho que pagar tráfego. Aí, olha que interessante. Eu saio da emissora, colo com um grande amigo meu, Alfredo Campos, 38 anos de emissora. Ele se aposentou, eu saí em 2020, ele sai em 2020, aposentado. Ele ficou 38 anos lá, eu fiquei 30. O Campos é um anjo na minha vida. Eu e o Campos unimos força no meu escritório. Eu não tinha estúdio ainda. Ele, o que você quer, Paraíba? Eu falei, Campos, eu quero produzir. Me ajuda? Começamos a produzir, ele criar comigo. Aí eu fiz vários cursos de marketing digital. Eu sou formado em marketing. Aí eu fui ler todos os livros de marketing digital que você pode imaginar. Fui entender o que estava acontecendo na internet. Eu e o Campos no VMix, na tecnologia, nas mesas de corte, eu no conteúdo. Aí eu falei, vamos estudar. Aí ganhei um curso de um professor, que também trabalha na área de advogado, mas só do superendividamento. Existe a lei do superendividado. Sim. E ele atua nessa área. E aí ele falou assim, pô, cara, eu tô com um curso aqui, que eu não consegui fazer, do Érico Rocha, Fórmula do Lançamento. Quer pegar? Falei, me dá. Estudar. Ele me deu o curso. Eu estudava, Cadu, mas eu estudava. A minha parede no meu escritório era post-it para todo canto. Era uma coisa assim de dar vontade de chorar de tanta informação. E aquilo foi me consumindo. Eu falei, vou fazer um lançamento. Fiz um lançamento, fiz o segundo lançamento, fiz o terceiro lançamento. O que é o lançamento? Você faz um trabalho de marketing digital durante um tempo, depois você vem, faz esse lançamento, você chama essas pessoas para esse evento e no final você vende. O que eu estava fazendo? Eu estava usando técnicas que eu ensino as pessoas a não caírem. Que interessante. Eu estava usando gatilhos mentais para te vender uma coisa que você não queria. E o que era mais ruim para mim? O Cadu comprava meu curso e não fazia.
Mas ele não fazia o curso porque ele não queria. É que ele comprava na emoção. Eu treinava você a comprar. Isso foi me incomodando demais. Eu falei, quer saber? Não é pra o isso. mercado faz isso o tempo todo hoje, É importante. né? É o jogo. O jogo é esse. Por mais cruel que ele seja, esse é o jogo. Só que eu tava usando um jogo que eu ensino as pessoas a não caírem. Interessante. E importante, nada contra. É o jogo. Só que aí eu percebi a energia que eu colocava. Era muita energia para tentar te convencer de uma coisa que você não quer. Eu falei, epa, volta. E aí vem as oportunidades. Eu falei, eu só vou falar de educação financeira quem tiver a fim de ouvir. E aí a escola me convidou, eu falei, quer me ouvir. Aí o Sebrae me convidou, quer me ouvir. E aí eu comecei a falar em empresas, no mundo corporativo, onde eu levo o entretenimento de um assunto que eu conto, né? Eu explico como é que a educação financeira mudou a minha vida e hoje eu falo para quem quer ouvir. Eu não perco mais meu tempo tentando convencer você de uma coisa que você não quer. Eu vou trazer uma palavra de novo que você já usou, hábito. Quer dizer, o consumo, Hábito. então, que você está me dizendo que consumo hoje é desenfreado, como você estava falando. As pessoas hoje estão o tempo todo sendo... Tá aqui, o celular, pinga, vai aparecer a notificação, você está na rua. Enfim, o que antes a televisão, o jornal trazia, hoje a internet traz. E é pior. E o mundo digital traz. É pior. A gente consegue controlar esse hábito, que é aquela história. Antes de você querer consumir alguma coisa, que é uma tática, né? É uma experiência, é um modelo de educação financeira. Respira, pensa, uma vez, duas vezes. Como é que você consegue controlar essa ânsia de querer consumir? Então vamos lá. Eu sou um cara educado financeiramente. Sim. Beleza? A minha esposa é educada financeiramente e minha filha é educada financeiramente. A nossa casa funciona com a educação financeira. Quando eu fiquei sabendo que ia ser demitido da emissora, a minha filha ficou 5 dias com a Bíblia debaixo do braço, pedindo a Deus para que eu não fosse demitida. Eu expliquei para ela, filha, faz parte. Isso é um ciclo que se fecha. Qual era o medo da minha filha? Que eu perdesse o emprego e tudo que ela estava vendo nas amiguinhas que perdiam o emprego ia acontecer com ela. Sabe que é aquela coisa? Ah, mas todo mundo tem, por que eu não tenho? Isso Sim. acontece também. Por que a minha amiguinha saiu da escola? Porque isso acontece. Isso é da natureza humana. Acompanhou até aí? Uhum. Ok. Quando eu venho aqui hoje no Cadu, para entrevista, que você me mandou chegar 4 e pouquinho, 1h30, eu estava lá na Carioca, passeando, pesquisando, procurando. A única coisa que eu comi foi um cachorro-quente e um refrigerante. E tá tudo bem. Eu não comprei nada. Por quê? Porque eu não estou precisando. Se eu fosse comprar, eu ia pesquisar muito ainda para chegar ainda a negociar. Porque eu negocio. É a vida, o jogo é esse. Perfeito. Então, não adianta eu falar para as pessoas, porque existe sempre uma justificativa para o errado. Aí qual é a frase que a gente escuta mais? Caixão não tem gaveta. O Brasil está endividado, né? Quantas vezes eu sou criticado por ser assim? Então, por exemplo, eu não pago R$50 no estacionamento. Eu pago 2. Aí o que falam? Mas o 2 tem um risco. Tem risco de quê, cara? Meu carro tem seguro. Eu pago seguro para isso. Se der algum problema no seguro, resolve aí. Então, eu não encontro boicote. E não é fácil, eu entendo. Não tem essa coisa, mas você... Não tem, eu entendo Sim. perfeitamente quando o brasileiro não consegue se blindar dessa quantidade de informações que te entregam diariamente. Então, vamos contar outro case? Vamos contar outro case. Eu trabalho, chego no meu escritório às 8 da manhã, de 8 às 3 eu tenho meu planejamento. Então, eu não almoço no melhor lugar. Eu almoço no lugar que eu posso pagar. Mas eu quero comer. Vai lá. Não tem problema não. Não tem assim, não vou. Não, eu vou aonde eu quero. Se eu quiser investir numa coisa que eu acho que é bom pra mim, eu vou lá e faço. O problema é que você se boicota. Você vai lá, sabe que você não pode e você faz. Aí depois você quer culpar o quê? A economia, quer culpar o banco, quer culpar a sua família, quer culpar todo mundo por uma coisa que foi escolha sua. E aí ele vem e se boicota. Aí eu volto de novo. A pior mentira é que você vende pra si mesmo. Perfeito, olha só. Renato Russo. É isso aí. Pra gente ir já caminhando pro final, porque assim, passa rápido, né? Esse nosso bate-papos, e eu quero extrair uma coisa de você que é muito importante, que é a seguinte: por que a tal da educação financeira não chega hoje na base da pirâmide e principalmente
nas escolas, senhor Fly Wagner? Então, eu não vou saber te responder por que não chega nas escolas. Mas eu acredito Até porque, deixa eu só fazer um parênteses, Claro. desculpa te cortar. Claro. Você hoje dá aula numa escola. Dou numa escola, na escola da minha filha. Pois é, e eu quero que você conte esse fato curioso aí, porque você ficou no primeiro momento assustado. Mas vamos lá, eu queria que você falasse por que não chega, por que não está mais perto das pessoas. Existem programas de educação financeira, o governo joga isso para as pessoas entenderem, mas por que as pessoas não absorvem isso? Porque é chato. Pois é, mas por quê? Então, é cultural. E o que eu quero dizer para você aqui, Cadu, vou trazer um exemplo da minha filha. A minha filha está com 16 anos. Ela com 4 anos, ela sentiu uma dor que mudou também a vida dela. A experiência. Porque tem gente que só aprende na dor. Quando a coisa acontece, aí tu fala, caraca, por que eu... né? Aí não adianta chorar. Ajoelhou, tem que rezar. Então, por que hoje não tem educação financeira nas escolas? Para você vender educação financeira, você tem que estar bem, filho. Você não pode vender educação financeira se você não estiver bem. Se o professor não estiver bem, como é que ele vai vender educação financeira se ele não conhece educação financeira? Porque quem não conhece educação financeira não sabe como funciona a ferramenta. Então, para você falar de educação financeira, você tem que estar bem com a sua educação financeira. Então, como é que você vai pedir para alguém falar de dinheiro se de repente ela não está bem? Consegue entender meu Exemplo. raciocínio? Você tem que ser o exemplo. Então, você tem que ensinar aquilo que tu pratica. Sim. É sobre isso. Então, eu acho que vai chegar um momento, agora eu pergunto para você, sem polêmica. Você já viu alguma situação de alguma instituição falar que quebrou porque alguém não está pagando a dívida? Não, complicado. Então, é isso. Só que quando... vou indicar um documentário maravilhoso. Tem um documentário no Netflix explicando dinheiro. São cinco sériezinhas de 20 minutos. Olha só, são 5 séries de 20 minutos, porque ninguém quer assistir 1 hora. Mas vale a pena. Aí você vai entender o que é o mundo do dinheiro. Então, hoje, o que as pessoas querem? Apostar. Porque apostar que é mais rápido para ganhar dinheiro. Desculpa, irmão. Tá se enganando. Eu falo para meus alunos quais são os problemas de tudo. Imagina você sozinho tentar convencer pessoas de que coisas que elas estão fazendo com dinheiro está errado. Imagina. Então, quando eu vou para dentro de uma sala de aula, se você vê a energia que eu boto para entregar para os meus alunos, ele não pisca 1 minuto. Por quê? É o tempo todo trazendo conteúdo, o tempo todo trazendo áudio, o tempo todo trazendo vídeo, mostrando, tá vendo aqui? Aí eu faço igual o filme, igual futebol. Roda aqui, tá vendo aqui? Aí eu explico aquilo ali, cara, eu começo a narrar o documentário. O filme A Grande Aposta, que foi a crise de 2008 dos Estados Unidos, se você assistir, você vai ver que algumas histórias já estão se repetindo. Interessante isso. E aí você hoje dá aula numa escola... Dou aula numa escola. Para adolescentes de 15 a 16 anos. Imagina, controlar essa turma... Online. Fazer essa turma ter interesse E não é obrigado. Isso que é legal. Eu consegui criar uma história dentro da escola que eu trabalho, essa energia. E a escola tem uma coisa legal comigo pra caramba. Eu sou um cara que fiz da minha vida profissional o que o mercado financeiro manda você fazer. Eu diversifiquei muito a minha profissão, né? Então, toda segunda-feira eu sou professor, toda terça-feira eu tô editando, toda quarta eu tô aqui gravando contigo, amanhã eu tô gravando... Enfim, a minha vida é assim. Dentro da escola, olha o que é interessante. Às segunda, tô online dando aula. Aí a direção fala assim, pô, Fly, eles vão fazer uma prova do Enem tal dia, você pode vir aqui fazer um entretenimento com eles? Esses meus alunos, que foram meus alunos, vão dançar comigo na escola, 1 horinha dançando. E quando eu reencontro esses alunos, é muito maneiro. Então eu estou muito dentro da escola, atuando em outras áreas, mas quando eu sento para falar de educação financeira, o mesmo entretenimento que eu boto na coreografia, em tudo que eu faço, eu boto em sala de aula, online. Então você está me dizendo que educação financeira tem que fazer parte o tempo todo e de formas divertidas. Para as pessoas não sentirem que aquele negócio está chato. Exatamente. É isso? É esse o macete? É isso. Se você não encontrar um jeito de se divertir com o seu problema, aí fica chato. Eu acho que, como eu trouxe um livro chamado Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Esse livro tem uma frase assim, ó, se te der um limão, faz uma limonada. Entendeu?
Você tem que entender que às vezes você tem que tirar desse limão essa limonada. Não pode achar que é o fim do mundo, sabe? E esse medo de ver a sua realidade financeira, isso é que trava. As pessoas não precisam ter medo. Às vezes as pessoas têm medo de fazer um check-up e descobrir que está doente, né? Então é muito parecido. Então eu sou um cara que sou viciado em corrida de rua. Eu treino toda terça, quinta, sábado e domingo. Eu acordo cedo para treinar. Eu tenho uma planilha de corrida. Olha o hábito. Você Isso. tá transformando de novo aquela frase que você falou, hábito. A planilha de corrida, ela me diz quanto eu tenho que correr na terça-feira. Eu não posso correr mais do que pede, senão eu vou me lesionar. Na vida financeira é a mesma coisa. Eu tenho uma planilha que me diz exatamente como é que está a minha saúde financeira. Eu observo essa planilha direto. Então, se você parar para analisar, uma planilha de corrida é igual uma planilha de educação financeira. O Tribunal de Contas tem uma planilha. Ele sabe o que entra, o que sai, ele controla. Porque números. E digo, a educação financeira não é só matemática, mas a matemática te ajuda. Esse é o recado que você dá. É o recado que você dá. Não tem outro jeito. Não tem como fugir a isso. Não Se tem. você não tiver planejado, foco. Você fugiu, você vai mesa, cair na armadilha. Mesa. Bota a sua família na mesa e papo reto. Preciso da ajuda de todos vocês. A partir de hoje eu preciso dessa ajuda aqui, Vou mostrar pra vocês aqui como funciona. Tá vendo aqui? Assim, papo reto. Não tem que ter medo de falar pra esposa quanto ganha. Não tem que ter medo de falar pros seus filhos que não dá. Lembra da sua mãe? Na volta a gente compra. A volta a gente compra. É isso. Agora eu não tenho. Mãe, não tenho. Pô, dona Cássia, minha mãe, pegava dinheiro e falava, no peito esquerdo é a carne, no peito direito era a luz, aqui atrás era assim. Ela não tinha planilha. Então é isso, é entender que... Mas era uma organização. Era o jeito dela. Analfabeta, não sabia ler nem escrever. Mas entendia a importância da luta dela de também diversificar. Ela fazia unha, ela vendia coxinha, ela fazia crochê, ela era faxineira do prédio. Então olha o que eu vou fazer agora, hein? Minha mãe era faxineira de um prédio, em troca da moradia dela, era o trabalho dela. O que eu faço hoje na escola? A troca da minha aula... Pela mensalidade. Da minha filha. Exatamente, muito bom. Você vê como é que a história se repete, são muitos atores? Exatamente. Fly, pra gente chegar ao final do programa, eu queria que você tá aqui no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro e você faz uma analogia interessante sobre o nosso papel, que é o papel do Tribunal de Contas na gestão pública, do dinheiro, do meu dinheiro, do teu dinheiro. Eu imagino como é que deve ser. Rapaz, não é mole, não. Eu digo uma coisa que é maneira, Tribunal de Contas. Qualquer profissional que cuida bem do seu dinheiro, do próprio, vai cuidar bem do dinheiro dos outros. Eu sou um cara que respeito muito o dinheiro das pessoas, como eu respeito o meu. Eu acho que o trabalho que vocês têm, eu acho que é muito mais difícil do que o meu, né? Porque o meu é educar e tentar mostrar. Vocês têm que acompanhar. E às vezes a gente é chato. Pô, lá vem esses caras aí pra falar de, né? Pô, tá controlando, mas é necessário, porque tem uma coisa que não leva desaforo. É dinheiro. É dinheiro. É isso. Cara, foi um bate-papo sensacional. Você tem uma energia ótima. Obrigado. Tenho certeza que as pessoas vão se incentivar cada vez mais a pensar nisso. Você falou, planejamento, hábito, pra gente não cair na armadilha. E parar de se enganar. Que a pior mentira é aquela que a gente mente pra si mesmo. E queria pedir desculpa à sua audiência se eu falei algum erro de português, se eu me empolguei. Enfim, eu sou assim, essa é a energia que eu entrego. Você não erra na coisa principal. Energia. É isso aí, irmão. E no que você acredita que é educação financeira. E funciona. E foi o nosso papo de hoje aqui no Conta aí TCM Rio, trazendo para você essa pauta sobre educação financeira. A importância de você não gastar mais do que você recebe, para fugir do endividamento. Bom, a gente vai fechando por aqui mais essa edição do podcast Conta aí TCM Rio. Eu já te convido para seguir o canal, apertar o sininho e sempre que um novo conteúdo entrar no ar, você será notificado. E seguir as nossas redes sociais também do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Até o próximo Conta aí TCM Rio.